Recebi vários comentários. Fala um pouco sobre o casamento, como era feito, como é nos dias de hoje. Por isso, no vídeo de hoje, eu vim vos surpreender com essa curiosidade e fica até no final porque é muita emoção que vocês vão acompanhar aqui neste vídeo. Família, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou Sadiq Amado Magalhães, vos falo de Moçambique, cidade de Tete, na qual o vídeo de hoje vamos poder conhecer um pouco sobre este lado africano, principalmente falar do casamento de Moçambique. Uma coisa diferente para vocês poderem conferir ainda neste vídeo, mas antes de tudo vou pedir a cada um que não é inscrito neste canal, subscreve, deixa o vosso like e também ative o sininho das notificações para acompanhar todo vídeo novo que eu for a lançar aqui no canal. Vamos a isso, família. Acredito que em toda parte do mundo o casamento é sagrado, mas em Moçambique era muito mais sagrado do que se pensa, em que antes das mulheres atingir a idade certa para poder ser casadas, já tinha um homem que poderia casá-las. Isso quem fazia eram os tios, as tias e os avós. Procuravam um homem antes da mulher atingir a idade para ser casada. Assim, arranjando o homem, quando a mulher atingia a idade para ser casada, o homem era apresentado em casa dos sogros. E assim sendo apresentado, eram colocadas algumas propostas. Nas propostas quais o homem deveria pagar alguma coisa na sograria para poder ter a mão da filha. Mesmo que seja que os tios e tias procuraram este homem, mas era uma coisa que o homem deveria fazer. Era uma tradição. É uma tradição. Bom, o homem pagava algumas coisas, por exemplo, como gado ou alguma coisa que cultivava na sua machamba. Assim pagando, teria a mão da filha. Mas, além daí, ainda existe alguns processos pelos quais que o homem deveria passar, que é a lua de mel. O homem poderia passar a lua de mel no mesmo dia que pagasse o lobolo. O lobolo é o que era pedido, pela sograria. Então, o lobolo era pago e depois acontecia a lua de mel. O que realmente é lua de mel? Na verdade, hoje podemos definir uma coisa diferente. Hoje eu vou explicar como era lua de mel antigamente. A lua de mel antigamente era nada menos primeiro ato sexual entre duas pessoas que antes nunca tinham dormido com ninguém ou nunca tinham passado nas mãos de uma outra pessoa. Então, naquela altura também eram permitidas as pessoas casarem antes que não tinha passado nas mãos de nenhum homem, que é diferente do atual. Namorava-se na altura. Na verdade, o namoro não era muito comum, porque era uma coisa de desobediência. Porque sabia-se se permitisse um namoro naquela altura, então nenhuma mulher estaria preparada para ser casada. Então por isso se guardava este lado. Então, sendo assim, a lua de mel era um ritual pela qual as duas pessoas entravam na cabana vestidas de roupa branca, onde era quebrado o primeiro selo. O primeiro selo é nada menos o primeiro ato em que o homem fazia o seu trabalho e por sendo pela primeira vez fazendo este ato, então tinha alguns sinais que apresentava que o homem realmente fez alguma coisa. E quando saía da cabana, aí havia muitos aplausos, muita festa, muita alegria, muita gargalhada, muita coisa que vocês não imaginam. Então, assim era feito o casamento antigamente. Você gostou como era feito o casamento antigamente? Então deixa aí nos comentários, deixa o que você gostaria de ver mais. Então vamos para os dias atuais. Nos dias atuais é bem permitido o namoro, em que as pessoas vão se conhecendo um ao outro no namoro, mesmo havendo esse namoro em que duas pessoas vão se estudando ou vão se conhecendo melhor um ao outro, sempre existe muitas brigas, que é uma coisa que não acontecia antigamente. Então, hoje em dia, quando, por exemplo, duas pessoas se gostam, namoram, vão se apresentar à casa dos seus pais. Por exemplo, o homem vai à casa da sogra e lá é apresentado como o namorado. E quando a sogra gosta do homem, praticamente aceita a relação. Mas quando não gosta, eles recusam, achando que o homem não é digno para a sua filha. E o homem deve perceber isto. Então, sendo assim, se uma sogra concorda, que a sua filha namore com este homem, cada uma data para anelamento. Então, este anelamento é a primeira união. Eu não sei como vocês aí designam este processo, mas aqui é a fase em que o homem vai pagar o determinado lobolo, um certo valor que é pedido
por parte da sograria. O homem entregando este valor, aí terá a filha. Ou seja, a mulher não pode dormir à casa do homem antes de acontecer este processo. Este processo também é bem tradicional, em que o homem vai pagar o lobolo e de seguida a esposa vem à casa, ou mesmo o homem vai à casa da sua sogra se existir condições para eles morar junto lá. Mas o bem ideal, o mais comum aqui em África, é que o homem deve ter casa antes mesmo de casar. Mas isso acontece muito mais nas zonas rurais, né? O homem prepara-se primeiro para poder ter a esposa, não tendo aquelas condições luxuosas, mas condições mínimas para que, quando a mulher vier à sua casa, não passe muitas necessidades, não passe muitas dificuldades. Então, sendo assim, hoje acontece. Depois desse anelamento, o casamento já é preparado na base dessas duas pessoas, onde as duas pessoas vão marcar uma data para poder casar-se, né? É uma união religiosa em que as pessoas vão para a igreja vestida de branco, tudo mais, e vão lá ter a cerimônia de casamento. Mas isso acontece quando as duas pessoas estão a se entender bem durante este tempo de preparação, que é um tempo de namoro em que as duas pessoas se conhecem. E quando elas se confiam um ao outro, então dá-se essa intimidade de poder unir-se entre essas duas pessoas, se tornar só uma única pessoa, pelo que eu sei até agora. Então, sendo assim, as duas pessoas são unidas na base de uma aliança, numa igreja ou de forma tradicional. Mas aqui é muito comum, né, a união nas igrejas, em que lá tem um padre que vai unir as duas pessoas e vai se dizer até que a morte nos separe. A lua de mel de hoje é bem diferente de antigamente, como eu expliquei para vocês. A lua de mel é passar um momento especial fora de casa, divertir-se em lugares maravilhosos, mostrar um pouco daquilo que é o sentimento, a alegria que estão a passar entre essas duas pessoas. Até que se leva as crianças, deixa-se a casa dos seus vizinhos. Bom, família, esse foi o momento que eu queria compartilhar com vocês. Eu sei que ainda estão com curiosidade de querer saber este lado africano. Deixem nos comentários porque eu irei comentar ainda acerca deste assunto se vocês precisarem. E não se esquecer também, subscrevam-se aí e ativem o sininho das notificações. Estamos vendo.